César. Meu nome é César, sou, nos últimos 19 anos, gerente de métodos educativos do Escritório Nacional. Sou psicólogo, também sou graduado em Educação Física. E desde que eu comecei a minha formação como escotista, eu tenho me interessado muito pela questão de jogos. Um pouco, claro, pela própria formação em educação física e um tanto também pela psicologia, pelo interesse que eu tenho pelo escotismo. E aí me chama a atenção porque nós costumamos ver a questão de jogos no escotismo muito pela questão técnica dele, né? Classificação de jogos, jogos de interior, jogos de exterior, jogos calmos, quebra-gelo, jogos ativos, jogos noturnos, e muito também pelo tipo de como se aplica tecnicamente o jogo, as instruções que se dá, como é que se orienta a aplicação do jogo, como deve ser feito, etc. E nós não temos uma análise um pouco mais profunda a respeito dos aspectos de educação do jogo. E é isso que a gente pretende conversar um pouco aqui. Falar um pouquinho sobre o ganho educativo da execução de um jogo, o quanto isso é importante, o quanto isso traz de resultado positivo para uma instituição que se propõe a ser educativa. Para começar, é importante a gente ter uma noção do que se entende como jogo, principalmente na parte que diz respeito à recreação, a muita definição de jogo. E o jogo se caracteriza basicamente por 4 aspectos. O primeiro é que o jogo tem participação espontânea, ou seja, não há obrigação de jogar. Se joga porque se quer. Se joga porque se tem vontade de jogar. Segundo aspecto é o aspecto que tem um caráter lúdico no jogo. Ou seja, a participação é para se divertir, é para ter prazer. Essa é a característica do jogo, é ser lúdico. Se diz na recreação que é uma participação desinteressada. Outra questão é que tem que ter um obstáculo a ser superado, a ser vencido. Esse limite que existe, que deve ser sempre superado, esse adversário que deve ser superado, essa condição adversa que eu tenho que avançar sobre ela. Isso tanto faz se o jogo é um jogo de equipe, é um jogo individual, porque, por exemplo, um quebra-cabeça, uma palavra cruzada, é um jogo que te desafia a superar um limite sempre. E o quarto ponto, que é extremamente importante, é que as regras de um jogo, e que envolve tudo isso, as regras do jogo são acordadas jogo a jogo. Ou seja, são livremente estabelecidas. Isso faz com que, em cada circunstância, em cada momento, eu possa adaptar as regras do jogo à condição que eu tenho. Por exemplo, eu posso fazer um jogo que eu faço normalmente externamente, e um dia de chuva eu faço dentro da sede, em uma sala da sede. Eu posso fazer um jogo que, às vezes, eu tenho 20 participantes, no outro momento eu tenho 32 participantes. Então, essas regras são livremente estabelecidas, e isso é extremamente importante, a gente vai ver um pouco adiante, né? Quanto é importante. Na natureza do jogo em si, é importante destacar, o jogo faz parte da essência do ser humano. O jogo é parte da natureza do ser humano, principalmente nas crianças. O jogo é, de certa forma, um ensaio para a vida. O jogo tem vários elementos em que envolvem as crianças, em que elas aprendem sobre disciplina, cooperação, aprendem vários conceitos, vários valores do jogo. Então, o jogo, por si só, não importa onde seja aplicado, por si só, o jogo já é naturalmente importante no desenvolvimento do ser humano. Mas nós, como somos uma instituição educativa e que pretendemos ter resultados um pouco mais avançados, um pouco superiores, temos que entender também que o resultado do jogo pode ser muito ampliado quando ele for sistematicamente planejado. E aí entra uma questão também. O nosso método escoteiro fala isso, a definição do método está lá em cima, lá, sistematicamente planejado e avaliado. Então,
Quando eu faço um jogo espontâneo, um jogo apenas que as próprias crianças escolhem, ótimo, é um bom jogo. Mas se eu consigo intervir e planejar esse jogo, o resultado pode ser muito melhor. E aí é uma questão importante também. O programa educativo do escotismo, ele é baseado em duas premissas extremamente importantes. E se fundamenta nisso. A primeira é que o escotismo, o nosso programa educativo é aquilo que a gente oferece, é aquela vivência, aquela atividade que se oferece ao jovem, que é aplicado por meio do método escoteiro, o método é a forma de fazer, o programa, o que fazemos. Mas o programa escoteiro deve ser oferecido aos jovens, sempre pensando que a atividade tem que ser interessante ao jovem. Os jovens vêm no escotismo para fazer coisas divertidas e interessantes com pessoas interessantes e divertidas. Se for aborrecido, se não for aquilo que interessa a ele, ele vai embora. A gente sabe disso. Então, o jogo tem que ser interessante. Por outro lado, nós, tecnicamente, como movimento educativo, conduzimos essas atividades de tal maneira que cada jovem pode extrair, aproveitar uma vivência, uma experiência educativa. Essa é a base do escotismo. Toda a nossa estrutura do movimento escoteiro visa exatamente isso. Cada atividade que o jovem faz, cada atividade que ele faz tem uma experiência educativa, alguma coisa cuja síntese faz dele, contribui na personalidade da formação dele. Isso é extremamente importante. Então, sempre a atividade que nós oferecemos no escotismo vai ter uma experiência educativa que cada jovem vai colher. A atividade é coletiva. A experiência educativa é individual. Cada um colhe de acordo com aquilo que precisa naquele momento. Se pegar, por exemplo, o ramo escoteiro, que tem uma patrulha que tem jovens de 14 anos e tem jovens de 11 anos, é evidente que do mesma atividade, mesmo acampamento, a mesma jornada, a mesma atividade cultural, a mesma atividade comunitária, cada um deles tem um aproveitamento, tem um tipo de experiência. Uns mais ensinando, outros mais aprendendo, né? Uns conduzindo, outros sendo liderados, mas cada um tem que ter. Isso é parte do escotismo. E essa questão de ser interessante, Baden-Powell, ele fala isso claramente no livro Lições da Escola da Vida. Ele fala da concepção do escotismo e ele fala assim, e aí chegou um impasse. Que nome vamos dar a isso? E ele coloca assim que o nome poderia ser dado Sociedade para a Propagação das Qualidades Morais, que de fato é. Sociedade para a Propagação de Qualidades Morais. Isso é o escotismo. Ele fala assim, mas nenhum jovem ia se interessar em vir participar de uma sociedade dessas. Então, o que ele fez? Ele achou um outro nome, Scout, explorador, que levava o jovem a imaginar uma aventura, levava o jovem a imaginar um desafio, levava o jovem a pensar em ser como os exploradores, os colonos, sabe? Isso levava ele, dava essa imaginação a ele. Então tem que ser atraente. E esse é o primeiro ponto da razão pela qual nós usamos o jogo como parte do programa, porque é atraente aos nossos jovens. Aí é uma outra questão, que é a contribuição que ele dá, né, para o equilíbrio biopsicossocial, ou seja, para a relação do bem-estar físico, a quebra dos estresses, da fadiga, a valorização das relações pessoais, extremamente importante, qualquer jogo faz isso. E para nós, o escotismo, que tem que ser alguma coisa dinâmica, isso é muito, muito importante. A outra questão, e essa é extremamente importante pelo escotismo, é que o jogo permite a quem está conduzindo o jogo, a quem está no papel de educador, observar os valores que orientam as condutas dos jovens. Quando se joga pela vontade de se jogar, de se ganhar, não se dissimula. As pessoas se apresentam como verdadeiramente são. Eu tenho uma experiência, quando eu fazia faculdade de Educação Física, lá com meus 20 e poucos anos de idade, 20 anos de idade, ganhava um pouco de dinheiro, contribuindo, participando arbitrando jogos de torneio de bancários. E aí eu vi aquelas pessoas que estavam, às vezes, no banco, na época, no banco é um pouco diferente de hoje, né? Todo mundo terno e gravata, é muito importante o gerente no banco. Essa pessoa, quando ia jogar futebol, ela tinha uma conduta extremamente diferente daquela que ela tinha como gerente do banco. E aí as pessoas diziam assim, fulano ele é muito bom, mas quando ele joga, ele se transforma. E eu percebi que não é isso. Na verdade, ele é aquilo que ele faz na descrição do jogo. Porque quando ele joga, ele utiliza todas as ferramentas que a sua consciência permite. E daí ele faz um papel social depois.
Então, o jogo permite que se observe os valores que orientam as condutas dos jovens. Mais do que isso, é um excelente instrumento no processo de ensino-aprendizagem. A gente pode utilizar o jogo em vários momentos diferentes para fixar técnicas, ensinar técnicas de uma forma divertida, sem ser aborrecido, de uma forma dinâmica, que os jovens gostam de fazer. Também, e aí vem a questão que eu falei antes das regras, pela sua flexibilidade, o jogo se adapta aos diferentes locais e circunstâncias. Quer dizer, eu posso fazer o mesmo jogo com uma bola grande, uma bola pequena, uma bola média. Não tiver bola, de repente eu ponho a caneca no lugar da bola. E o jogo funciona também. Eu posso fazer ele meu grupo escoteiro tem um pátio enorme, ótimo. Se não tem um pátio pequeno, também funciona. Então, o jogo se adapta às diferentes locais e circunstâncias. Eu aprendo o jogo num curso que é feito numa circunstância. E, de repente, eu utilizo ele na minha sessão, em outras circunstâncias, e funciona, porque ele é flexível, as regras se adaptam, o material se adapta. E, por fim, o jogo também é uma forma de descobrimento de si próprio, né, de si mesmo, né, dos demais, do mundo. Né? No jogo se experimenta, se testa possibilidades, no jogo se compartilha, se somam capacidades, se ajudam, se organizam, cada um faz uma função, se ensina e se aprende. Então, o jogo é um instrumento extremamente importante nesse descobrimento de si mesmo e descobrimento do mundo que nos rodeia. Isso, como vocês podem perceber, por si só é extremamente educativo e relevante. Mas aí há dois aspectos muito especiais. E esses são, de verdade, muito, muito especiais. É importante a gente sempre dizer assim que todos nós, todas as pessoas, são exatamente a soma das experiências que viveram. Ninguém é mais nem menos. Ou, como dizia um professor de faculdade de psicologia para mim, na minha época, de aluno, que também já vai há bastante tempo, ninguém é louco como quer, é louco como pode. Porque você vai reagir, você vai se mostrar perante o mundo, você vai se relacionar de acordo com o que você tem de conteúdo. E o teu conteúdo não cai do céu, o teu conteúdo é fruto das experiências que você viveu, da síntese que você fez. Então, o jogo tem dois aspectos importantes. Um é essa capacidade que o jogo tem de modelar condutas e produzir valores. Quando você pensa, e outra questão é a capacidade que o jogo tem de influir nas crianças e jovens na forma de adotar uma disposição frente à vida. Isso eu vou explicar, muito interessante, é uma visão muito legal. Quando falo da questão de valores, de modelar condutas e produzir valores, a prática constante do jogo reforça e faz crescer boas condutas. Claro, a vontade de jogar me faz seguir as regras. A vontade de jogar me faz adotar certas condutas e atitudes que, mesmo que eu não queira, mas como eu quero jogar, eu tenho que fazer. Quantas crianças muito egocêntricas, vamos ver, Ramo Lobinho acontece muito isso, né? A criança chega muito centrada em si própria ainda, não é egoísmo, é egocentrismo, ela acha que ela é o centro do mundo, porque ela vem por isso, e que chega ali para jogar e tem que compartilhar com os outros. E ela percebe que para poder ganhar o jogo, para poder ter sucesso no jogo, ela tem que jogar com os outros. Quantas crianças que às vezes não trabalham em equipe, que são individualistas, mudam no jogo. Quantas crianças que têm algumas condutas um pouco mais desleais, mudam quando jogam. A repetição leva à aprendizagem. No escotismo, a aprendizagem é pela prática, é pela experiência, é pela ação. A vontade de jogar faz seguir as regras. E, seguindo as regras, essas crianças podem crescer em termos de valores. E outro conteúdo que é muito importante é que o jogo de disposição frente à vida é que o jogo ensina, de uma maneira muito simples, é assim, ensina a aprender a ganhar e aprender a perder. Isso é extremamente importante para qualquer ser humano que queira ser feliz e não queira incomodar os outros. Né? Todos nós temos internamente duas instâncias que são inconscientes. Eu não domino isso, isso se forma dentro de mim. Se forma dentro de cada um a partir das experiências que tem. Uma a gente vai chamar de nível de onipotência. E outro vai chamar de nível de tolerância à frustração. Né? Isso vai determinar a nossa disposição frente à vida, frente ao mundo. Conforme eu tenho equilibrado ou desequilibrado essas duas instâncias, né, internas, que são inconscientes, eu vou me relacionar com o mundo a partir delas. É o que me faz ser, é o que faz reagir, é o que faz fazer minhas ações.
E nesse conceito, nesse contexto, a gente vai analisar um pouquinho o que é o nível de onipotência e o que é o nível de tolerância e frustração. O nível de onipotência é o resultado das nossas experiências positivas, daquilo que foi gratificante. A gente faz alguma coisa e é gratificado por isso. Eu digo sempre que a quantidade de sim que o mundo nos dá. Né? Pega desde que nasce uma criança. Se ela está no berço e ela chora, e a mãe vai e acolhe. Se ela está com fome e ganha comida. Depois, se ela pede alguma coisa, ela recebe o que ela pediu. Né? Depois, ela tenta fazer alguma coisa e ela consegue fazer. Então, o mundo deu um monte de sim para ela. Né? E esse nível de potência é que faz as pessoas acreditarem que são capazes de fazer as coisas. Que faz acreditar que podem realizar, podem ganhar, podem conquistar. Ou seja, a vida nos ensina que nós podemos ser, realizar, conquistar, etc. Que nós podemos ganhar, que nós podemos fazer coisas. Isso é o nível de potência, que é o resultado das experiências que eu tive na minha vida de gratificação. Por outro lado, a vida também nos diz não. E aí nós desenvolvemos o nível de tolerância à frustração. Como é que funciona isso? É o resultado das nossas experiências ruins, de quando não fomos gratificados. É a síntese dos nãos que nós recebemos. É quando a vida nos diz não. Pega o mesmo exemplo que nós vimos antes, a criança que chorou e não foi atendida. Estava com fome e não ganhou comida. Tentou e não conseguiu. Quer dizer, recebeu um monte de não na vida. Pediu um presente e não ganhou. Tentou alguma coisa e a vida foi dizendo para ela não. E ela vai desenvolvendo um nível de aceitação disso, de tolerância a essa frustração. Ela é frustrada repetidas vezes e ela diz, ok, eu vou aceitando isso. Eu vou aceitando ser frustrado, tolero essa frustração e isso nos faz aceitar quando não somos capazes de fazer as coisas, quando não conseguimos realizar as coisas, quando nós perdemos, nós não conquistamos. E essa vida nos ensina, então, a aceitar que nem sempre nós realizamos, nem sempre conquistamos, nem sempre ganhamos. Todo ser humano tem essas duas instâncias, nível de potência, nível de tolerância e frustração. Agora vamos analisar um pouquinho, não tem slide sobre isso, mas analisar um pouquinho o que é mais importante. Todo mundo conhece aquela pessoa irritante que desenvolveu somente o nível de onipotência. Não desenvolveu um nível de tolerância à frustração. Aquela pessoa que pensa que é um pouco Deus, ou às vezes pensa que é Deus mesmo. Pessoa que não sabe perder. Pessoas que não aceitam perder. E para evitar isso, lançam mão de qualquer arma, até mesmo aquelas não permitidas. São tão acostumados a ganhar, a ser recompensados, a não serem frustrados, que em caso de fracasso culpam os outros. Racionalizam, acham justificativas e não são acostumados a assumir a responsabilidade pelo fracasso, pela frustração. As pessoas existem, todos nós conhecemos essas pessoas que não aceitam perder de jeito nenhum, que não aceitam quando a vida... É aquela pessoa que quando ela tenta um concurso e ela não é aprovada, ela não admite que ela não conseguiu, que não foi ela que estudou, ela não teve capacidade daquele concurso. Ela põe a culpa em alguém que não ajudou ela a estudar, nos pais que não ajudaram, a apoiaram, sabe? Quando recebe uma nota ruim no colégio, na escola, culpa o professor. Quando a namorada ou o namorado, ou a pessoa pretendida não aceita, o culpado é a pessoa que está errada e não ele. Jamais se põe em questão, jamais diz, opa, pode ser que eu tenha feito isso, que eu não tenha conseguido. E não aceita isso. Quando efetivamente essas pessoas confrontadas com a frustração, não sabem lidar com ela. E são essas pessoas que às vezes tomam atos extremos, desesperados, porque não conseguem conviver com a frustração, não conseguem aceitar a frustração. Ou entram em depressão, ou tentam pior do que isso até. Né? Então, essas pessoas existem. E todos nós conhecemos essas pessoas irritantes que nos incomodam muito e nos perturbam, porque se acham deuses. Porque só tem nível de onipotência, não tem nenhum nível de tolerância e frustração, então não aceitam nunca que possam estar erradas. Mas a gente também conhece o outro lado da moeda. Outro aspecto, aquelas pessoas
que não desenvolveram o nível de onipotência e só desenvolveram o nível de tolerância e frustração. Ou seja, a quantidade de não que a vida deu para ele, e frustrou ele, é muito, muito, muito maior do que o nível de onipotência, do sucesso, do êxito que ele teve. Então, essas pessoas desenvolvem apenas aquela capacidade de enfrentar e aceitar a frustração, e nada de onipotência de acreditar em si. Essas pessoas sem iniciativa, que não arriscam, não se aperfeiçoam, não se sujeitam a tentar as coisas e se sujeitam a viver uma vida mais medíocre, porque a vida ensinou a elas que elas não podem ganhar. Aprenderam que sempre perdem. Pessoa que não tenta o concurso, pessoa que não tenta mudar de emprego, pessoa que não tenta namorar, sabe, que não tem a coragem de fazer as coisas, porque a vida inteira recebeu não. Então, desenvolveu altíssimo nível de tolerância e frustração e não desenvolveu um nível de onipotência. O que seria ideal? O que seria ideal é que as pessoas, ao longo da vida, tivessem bastante experiências de frustração e de sucesso, de êxito, né, e de frustração, as duas experiências, para que pudesse desenvolver os dois níveis, as duas instâncias de um modo equilibrado. Aprenderem o que podem fazer, que podem conquistar, podem realizar, que podem ganhar. E isso faria com que elas acreditassem que podem ir em frente, que podem enfrentar desafios, podem ser protagonistas das suas vidas, podem ir muito além, podem ir muito à frente. Por outro lado, tenham consciência também que nem sempre vão ganhar, que nem sempre vão conseguir, que às vezes vão ser frustrados, vão perder, que às vezes vão ser derrotados, que às vezes não deu certo. E aí, em vez de se acomodar, como acreditam que são capazes, que podem ir adiante, essa frustração serve para reflexão, serve para tentar. Quer dizer, sabe que nem sempre ganha, nem sempre perde. E que tem que tentar fazer as coisas e ir em frente. Isso seria o que seria de melhor que poderia acontecer a uma pessoa. Ter esses dois níveis equilibrados. Perde, ganha, ganha, perde, levanta e vamos à luta. Acredita em si, acredita em potencial. E quando tem uma derrota, opa, essa é parte da vida, é circunstância. Aprende a jogar o jogo da vida. Aprende a ganhar e aprende a perder. Então, isso seria interessante. Quando as pessoas tivessem no mesmo nível a sua nível de potência e o nível de tolerância e frustração, né? Isso seria bacana. Essas são as pessoas mais felizes, as pessoas que poderiam contribuir mais para a sociedade, que poderiam viver uma vida plena, que vão fazer coisas, que vão arriscar, que vão seguir em frente, e que quando perdem, opa, c'est la vie. É assim, a vida apresenta isso, né? Apresenta essas circunstâncias, mas acredita e vai em frente. Bom, e o que nós fazemos, então, no escotismo? E isso foi uma percepção minha num curso que fiz de extensão em psicologia, a mestre falando lá, não tinha nada a ver com escotismo, e ela fala, quem faz muito bem isso é o escotismo. Aí, opa, o que é que faz bem? E ela falou, trabalhar esse conceito de o nível de potência da sucessão. Então, o que nós temos no escotismo é exatamente isso. Utilizamos jogos. E o jogo, por excelência, é um instrumento que nos permite trabalhar adequadamente o êxito e a frustração, que nos permite fazer com que as pessoas passem pelo prazer moral do êxito e pela aprendizagem da frustração. Que as pessoas ganhem e percam. Permite de uma forma alternada, o jogo permite de uma forma alternada, que as crianças passem por isso, os jovens passem por isso. E isso é necessário. Isso é necessário para a construção equilibrada do ser humano. Êxito e frustração são educativos. Êxito e frustração são educativos. Fazem parte da vida, fazem parte da nossa vida. Se eu aprendo desde criança que êxito e frustração são parte da vida, eu vou ser um adulto feliz. Eu vou ser alguém que vai fazer coisas. E que quando eu sou frustrado, opa, faz parte da vida. É preciso aprender essas duas coisas. E nós, com o jogo, fazemos muito isso. Por isso, o escotismo tem que oferecer jogos de uma forma planejada. Por isso, nós, quando pensamos no escotismo, quando pensamos num programa de reunião, temos que pensar no que fazemos. Pensar em planejar os jogos dentro de um contexto educativo.
Por isso, nós temos que ter uma grande variedade de estilos e exigências, levando em conta que nós conhecemos o nosso público. Nós conhecemos o nosso público. Nosso público é conhecido. Eu conheço os escoteiros da minha tropa. Eu conheço os lobinhos da minha alcateia. Então, não estou jogando com um público desconhecido. Por isso, em alguns jogos, eu posso fazer claramente, com disputa um pouco mais acirrada, com a minha unidade, com a minha seção. Quando eu faço com outros que eu não conheço, eu não posso saber a reação que eles vão ter. E isso pode ser perigoso. E eu tenho que assegurar que todos tenham uma experiência pessoal gratificante, rica, sabe, importante, e que todos sejam frustrados também. Então, todos têm essa experiência devido a essa vivência que os ajuda a serem pessoas mais equilibradas e mais felizes. Isso é muito, muito importante. Isso vai fazer com que as pessoas tenham uma capacidade de colocar-se frente à vida, uma disposição de se colocar frente à vida de uma maneira equilibrada. Bom, mas para fazer isso, nós temos que algumas coisas são necessárias. Primeira coisa é isso, conhecimento sobre os jovens. Quando o Baden-Powell fala, e ele falava isso, né, que o escotismo tem que ter um número menor de jovens, para que o chefe, o escotista, os conheça, saiba a realidade deles, saiba como fazer uma intervenção educativa, saiba como se aproximar, saiba que são tratamentos diferentes. Há jovens que têm que agir de uma maneira, jovens de outra. Então, tem que se entender isso. O Baden-Powell falava, inclusive, ele fala no Guia do Chefe Escoteiro, que ele trabalharia tranquilamente com 16 escoteiros. Mas, como todo mundo poderia fazer o dobro dele, pode trabalhar com 32. Mas nós temos que conhecer os jovens. Também temos que conhecer uma boa quantidade de jogos e formatos diferentes. Jogos para aplicar em momentos diferentes, lugares diferentes, circunstâncias diferentes. Então, é muito importante aquilo que fala nos cursos lá, de ter um caderno de jogos, fichas de jogos. É importante, porque eu tenho que pensar em jogos de diferentes formatos, diferentes estilos, para diferentes públicos, com diferentes intenções. E aí é uma questão, qualquer chefe, qualquer escotista, quando estiver montando uma programação de uma reunião, de uma atividade, e ele colocar um jogo, se ele parar 10 segundos pensando, ele sabe quem vai ganhar o jogo, ou não? Claro que sabe. Se ele conhece a sua sessão, se ele conhece as crianças ou jovens da sua sessão, se ele parar 10 segundos e pensar quem vai ganhar esse jogo, opa, esse a Patrulha Pantera vai ganhar. Só que se eu não pensar nisso e só botar jogos de uma determinada forma, eu vou apenas estar proporcionando êxito a uma patrulha, estou falando de casos escoteiros, por exemplo, né? Uma patrulha, e estou frustrando as outras seguidamente. Então, como eu sei, porque eu conheço as pessoas, eu consigo ter uma ideia de quem vai ganhar o jogo, eu tenho que distribuir de forma equilibrada as possibilidades de êxito e frustração. Aí alguém me diz assim, mas você vai interferir no jogo? Não, no jogo eu não vou interferir. No jogo, eu vou ser o árbitro do jogo. Então, eu não vou interferir no jogo. Eu não vou ser injusto no jogo. Eu vou interferir e a minha intervenção educativa na hora de colocar o jogo. Porque essa é a minha atribuição. Agora, às vezes, eu vou ser frustrado também. Eu pensei, esse jogo aqui, esse jogo tranquilamente a Patrulha Águia vai ganhar. Porque são os mais fortes. Os dois mais fortes faltaram. A Patrulha Falcão foi lá e ganhou. Ok, sabe? Faz parte. Faz parte. Não é uma ciência absoluta, certíssima, né? Não é dessa forma que funciona. Mas eu vou fazer eu vou buscar essa possibilidade de distribuir de forma equilibrada o êxito e a frustração. É claro, se eu tenho uma patrulha cheia de gente forte, uma cheia de gente pequena, se eu fizer só jogo de força, só os que são fortes vão ganhar o jogo. E aí eu tenho que fazer um jogo de agilidade, um jogo de passar por baixo da cadeira, que esses os pequenos fazem. Então, o chefe sempre vai ter que pensar, quando planejar a sua programação, a sua atividade, em distribuir de forma equilibrada o êxito e a frustração. Se não fizer isso, ele vai estar gratificando apenas parte da sua unidade. Vai ajudar a tornar alguns prepotentes e arrogantes. E outros aceitarem que são medíocres, que não podem. Não vai estar contribuindo educativamente. Para que eu faça isso, para que eu tenha isso necessário, o que é mais necessário? Tem que ter conhecimento sobre os jovens absoluto. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir trabalhar.
Então, eu tenho que conhecer os jovens, eu tenho que saber como é que funciona a patrulha, como é que funciona, sabe, a minha tropa, a minha seção, a minha alcateia, eu tenho que saber sobre isso. Tem que conhecer os jovens, isso é uma tarefa do escotista, conhecer o jovem. Bom, qual é o resultado disso? Se eu ofereço isso, se eu ofereço, e a parte do escotismo fazer isso, ofereço essas possibilidades de que as pessoas possam usufruir de experiências que os mostrem que são possíveis, que têm capacidade de ganhar, de fazer coisas, de realizar coisas. E, por outro lado, também, que aceitem, quando nem isso não dá certo, que isso não é possível, eu vou estar como resultado tendo pessoas equilibradas e felizes. Pessoas equilibradas e felizes, pessoas que se divertem com a vida, pessoas com a disposição de enfrentar a vida de maneira legal, pessoas que estão dispostas a arriscar, que estão dispostas a fazer coisas, que estão dispostas a construir coisas. E que, quando tem uma frustração, não vão ser destruídos por ela, não vão se abater, não vão cair, vão continuar em frente, porque sabem que isso é parte da vida. Essas pessoas vão respeitar as regras sociais, respeitar as normas, porque sabem que não precisam transgredir as normas para ser felizes. Sabem que pode, ganhar e perder faz parte da vida. Essas pessoas conhecem de maneira muito melhor quais são os seus pontos fortes e fracos, sabem de suas capacidades, sabem do que podem realizar, sabem também de suas limitações, o que tem que superar, sabem o que tem que fazer, se conhecem muito melhor. Isso é extremamente importante, ter conhecimento, o autoconhecimento, que isso permite a pessoa fazer coisas. Isso é parte fundamental do escotismo, ajudar os jovens a se conhecerem. E eu digo uma coisa que, em muitos cursos, que a gente dirige curso, participa da equipe, que uma das funções do escotismo é fazer com que os jovens, as crianças jovens, se percebam que são mais e melhores do que pensam que são. Nós damos a oportunidade de se conhecer, se perceber, de fazer coisas que não imaginavam que fazer. Isso é analogia para a vida. O que eu aprendo no jogo é analogia para a vida. Se eu aprendo que eu posso fazer aqui, eu posso fazer na vida. Eu posso ir em outros lugares. Conscientes da realidade que o cerca, sabendo que existe uma realidade que nem sempre está a favor, que nem sempre está contra, uma realidade que eles têm que interagir e que podem usufruir e aproveitar essa realidade. São conscientes do que os cerca, capazes de enfrentar desafios e riscos, capazes de enfrentar a vida, de ir em frente, de levantar, de fazer coisas, preparados para enfrentar, como diria Baden-Powell, o jogo da vida. Isso é extremamente importante. É isso que funciona. É para isso que o escotismo serve. Quer dizer, isso aqui, esse resultado aqui, é o resultado do escotismo. É para isso que ele serve. O escotismo serve para esse tipo de coisa. Para ajudar as pessoas a serem equilibradas e felizes, respeitar normas, regras, se conhecerem, né? Ter autoconhecimento, conhecer a realidade que o cerca, saber o que precisa ser mudado, não precisa ser mudado, capaz de enfrentar riscos, desafios, fazer coisas, e a luta, preparadas para enfrentar o jogo da vida. Bom, gente, é isso que eu queria passar, uma live curta, né? Meia hora, um pouquinho mais, mas isso que eu queria passar de como nós podemos aproveitar esse instrumento que é o jogo como um recurso educativo. Isso tudo acontece mesmo que a gente desconheça que tem isso. Se eu sei aplicar jogos, eu não preciso ser um psicólogo, um pedagogo, para entender que existe esse valor educativo todo agregado ao jogo. Eu aplico corretamente, isso funciona. Porque é como o escotismo, né? Faz bem feito, funciona. Mesmo que eu não saiba por quê, funciona. Então, isso que eu queria transmitir a vocês, dessa possibilidade mais ampla que tem o jogo. E a gente vai tentar ainda, estamos aí preparando um material aí para a União dos Escoteiros do Brasil, para a nossa Escoteiros do Brasil, sobre jogos, com esse conceito, ampliando um pouco mais esse discurso, evidentemente. Bom, eu não sei se nós conseguimos ou não ter questões, perguntas, etc. Eu sei que nós temos algumas dificuldades aí para fazer isso, mas qualquer pergunta que queiram fazer,
faço pelo canal, faço pelo Facebook. A equipe de comunicação transmite para a gente. Há uma pergunta que pergunta como cuidar da competitividade dentro do jogo. Isso é uma questão muito importante e, por isso, eu tenho que jogar com quem eu tenho que fazer jogos que eu conheço, né? É evidente que existe, às vezes, se acirrar muito. A primeira coisa é distribuir dessa forma, de uma maneira equilibrada. Porque se alguém só não ganha, acha que tem que usar outros recursos também para ganhar o jogo. E depois, mover algumas peças no jogo. Claro que a nossa unidade, por exemplo, isso acontece muito mais não acontece no ramo lobinho, acontece muito mais no ramo escoteiro, na verdade. E não acontece muito no ramo sênior, onde a interação é muito maior. Mas, às vezes, acontece em patrulhas que os chefes acirram essa disputa. Uma maneira de trabalhar isso é, ao invés de só usar sistema de jogos por patrulha, é também fazer, às vezes, jogos com equipes separadas. Junta-se em 2 equipes só, e não é por patrulha, é por grande equipe. Aqueles jovens que, eventualmente, estão acostumados a jogar um contra o outro, acabam jogando juntos. E a outra questão são esses jogos cooperativos. O jogo cooperativo também tem um adversário superado. Pode que a tropa inteira, por exemplo, esteja jogando contra alguns limites, algumas questões, algumas tarefas colocadas pelos escotistas. Também ajuda. A gente tem que ter um pouco de cuidado e manter um ambiente sadio, alegre, fraterno nos jogos, né? Então, essa é uma questão importante, sim. A gente não pode apenas jogar por jogar, tem que pensar sobre o jogo, né? Outra questão é pergunta como ser criativo para desenvolver novos jogos. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma, né? Essa é uma questão, assim, existem vários livros sobre jogos. Hoje, com a internet, nossa senhora, nós temos muitas coisas disponíveis. É fácil de a gente olhar isso, é fácil buscar outras coisas, né? E como o jogo tem essa questão da regra livremente estabelecida, nós podemos também adaptar os jogos, mudar algumas coisas. Às vezes, mudando muito pouco, nós mudamos a cara do jogo. Às vezes, em vez de jogar como disse, jogar com uma bola, nós jogamos com uma caneca. Isso já muda o jogo. E outra coisa é um pouco que Baden-Powell dizia, né? Baden-Powell, quando falava que o chefe não precisa ser um super-homem, né? uma super pessoa, né? Para ser chefe, ele falava, escutem o jovem. Veja o que o jovem gosta. Veja o que o jovem gosta de fazer. Veja aqueles jogos que são mais sucesso, aqueles jogos que têm maior receptividade. E nessa linha você pode trabalhar, né? Então, escute o jovem. O Paulo não falou escute o jovem sobre organização, foi sobre isso, programa. Como é que eu posso fazer um programa legal? Escute o jovem. O jovem te dá uma boa resposta. Bom, não sei se existe mais nenhuma. Tem mais uma aqui. O ramo escoteiro tem uma diferença maior entre as faixas etárias, como podemos cuidar disso? Sim, sem dúvida. Tem que se cuidar um pouco quando se joga com o ramo escoteiro, porque talvez onde se tenha... Bom, no ramo lobinho também tem isso, né? O ramo lobinho também é muito diferente de uma criança de 6 anos e meio, 7 anos, de uma criança de 9 anos. Tem diferenças fundamentais. Talvez as questões sejam organizar de tal maneira que quem é mais velho pode ensinar mais, pode ajudar mais, pode participar mais. Às vezes, dar missões diferentes durante o jogo. Às vezes trabalhar para que esses mais velhos se tornem referência para os mais novos e não sejam competidores. Então, essa é muito importante. E outra coisa, assim, eu não posso trabalhar apenas no embate individual. Não pode ser assim. Ou eu trabalho, sabe, eu não faço jogos individuais, eu faço jogos coletivos, jogos com as patrulhas. Então, nesse momento, eu tenho que pensar um pouquinho quando eu penso jogo e não botar um jogo que possa privilegiar demais apenas aqueles que são muito mais fortes. Para não privilegiar demais esses. Então, eu faço. Se eu não tenho outra estratégia, essa funciona também. Quando perceber algum tipo de apaixonação do jogo, interferir na hora ou deixar para o final da atividade? Interferir na hora. Na hora, sim. Interferir na hora. A coisa saiu do que deveria ser, do planejado, está acontecendo alguma coisa, perde-se o valor do jogo, se isso acontece. Perde-se a razão de jogar. Então, a interferência tem que ser naquele momento exato. Aliás, uma das técnicas que eu aprendi nos cursos de recreação que eu fiz
é que quando se explica um jogo, ponha as pessoas sentadas, para que possam sentadas em círculo na tua frente, uma para que você possa controlar, para que você possa controlar o que está falando, a reação das pessoas, e a outra para que você tenha mais capacidade de explicar, as pessoas estejam mais atentas a você. E, em seguida, fazer um ensaio do jogo, ver se a regra está entendida. Vamos experimentar e se entenderam. Isso funciona bem. Agora, se o jogo saiu da execução e perdeu a sua função, tem que interferir na hora. Se deixou ele continuar, corre-se um risco demasiado grande que não vale a pena. A gente sempre tem que pensar que a nossa função como escotista é fazer intervenção educativa. Então, a educação educativa, muitas vezes, é colocar limites. É dizer, opa, aqui parou. Daqui em diante não pode acontecer. Ok? Bom, não sei se tem mais pergunta. Opa, está aparecendo mais coisa aqui. Como fazer jogos com o ramo pioneiro? Os jogos com o ramo pioneiro podem acontecer exatamente muito parecidos com outros jogos. É evidente que o interesse já é outro. É evidente que o interesse, e às vezes você não consegue, como o ramo pioneiro trabalha muito com individualidade, projeto de vida, é um pouco mais difícil fazer isso. Mas pode fazer muitos jogos sociais. Não é tanto, o pioneiro não quer tanto jogo físico, não é tanto jogo de revezamento, não é isso que interessa a ele. Ele prefere mais os jogos de interação, os jogos de desafio intelectual, os jogos sociais, os jogos de salão, mas se tem muitos jogos, sim, pode usar com pioneiro. Agora, não é onde você vai aplicar jogo físico, normalmente. Não é mesmo. Então, não é isso que atrai eles, e eles gostam muito dessa interação, de você fazer jogos de adivinhação, jogos sociais, jogos de salão, jogos intelectuais, jogos de lógica, são extremamente interessantes. Muito obrigado a vocês, muito boa noite, fiquem com Deus.